Capítulo 3º. Normas gerais dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário. Artigo 214. Na fiscalização e vigilância sanitária dos produtos, estabelecimentos, atividades e serviços sujeitos ao controle sanitário, os fiscais de saúde farão observar: Inciso 1º. O risco de contaminação, de qualquer natureza, e por qualquer tipo de fonte. Inciso 2º. Os prazos de validade, as condições de conservação, acondicionamento, exposição e transporte. Inciso 3º. O registro no órgão competente, quando for o caso. Inciso 4º. As boas práticas em toda a cadeia da produção ao consumo. Inciso 5º. A rotulagem, apresentação e propaganda. Inciso 6º. A conformidade com os padrões de identidade e qualidade. Inciso 7º. A validação dos processos de produção e de análise de qualidade. Inciso 8º. A certificação e acreditação dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário e das etapas envolvidas na cadeia de produção. Inciso 9º. A normalização dos parâmetros, projetos e processos que possam interferir na qualidade dos produtos e serviços sujeitos ao controle sanitário. Inciso 10. Normas de construção e instalação, no que se refere ao aspecto sanitário, dos estabelecimentos e locais, que exerçam serviços e atividades sujeitos ao controle sanitário. Artigo 215. No estabelecimento sujeito ao controle sanitário, que ofereça risco à integridade física do fiscal de saúde deverão ser adotadas, para que possa ocorrer a ação fiscal, medidas preventivas de segurança. Artigo 216. Os estabelecimentos mencionados no artigo 210 desta lei serão autorizados a funcionar pelo órgão sanitário competente, que fornecerá o alvará de autorização sanitária, considerando a classificação do grau de risco sanitário e as características da atividade econômica, nos termos da RDC número M53, de 26 de abril de 2017 e Instrução Normativa número M6, de 26 de abril de 2017, ou outras normas que vier a substituí-las. Parágrafo 1º. O alvará de autorização sanitária deverá estar afixado em local visível ao público em geral. Parágrafo 2º. É obrigatória a apresentação da cartela sanitária e a fixação do cartaz sanitário. Revogado. Parágrafo 3º. A autorização sanitária será concedida àqueles estabelecimentos que atendam aos requisitos sanitários. Parágrafo 4º. O decreto desta lei definirá: Inciso 1º. As atividades econômicas sujeitas à inspeção sanitária ou análise documental prévia, para fins de autorização sanitária, considerando a classificação do grau de risco sanitário e as características da atividade econômica, nos termos da RDC número M53, de 26 de abril de 2017 e Instrução Normativa número M6, de 26 de abril de 2017, ou outras normas que vier a substituí-las. Inciso 2º. As informações que deverão constar do alvará de autorização sanitária, sem prejuízo de outras informações adicionais, observando os seguintes elementos. Alínea A. O número do ato concessório. Alínea B. O prazo de validade. Alínea C. As declarações prestadas, e os dados fornecidos pelos responsáveis legais da empresa, e alínea D. As atividades e classes para as quais a empresa cumpre os requisitos técnicos previstos nas resoluções vigentes. Inciso 3º. Os procedimentos, os requisitos, os prazos e as condições para concessão e renovação do alvará de autorização sanitária.
Inciso 4º. A classificação do grau de risco sanitário para as atividades econômicas sujeitas à vigilância sanitária, e os critérios de vinculação do grau de risco sanitário para a concessão e renovação do alvará de autorização sanitária, adotando-se a seguinte classificação do grau de risco sanitário, e alínea A. Alto risco. Atividades econômicas que exigem inspeção sanitária ou análise documental prévia por parte do órgão responsável pela emissão da licença sanitária, antes do início da operação do estabelecimento. Alínea B. Baixo risco. Atividades econômicas cujo início da operação do estabelecimento ocorrerá sem a realização de inspeção sanitária ou análise documental prévia por parte do órgão responsável pela emissão da licença sanitária. Inciso 5º. A forma e os critérios para protocolo e processamento informatizado de autorização sanitária, e ocorrerá sempre que houver. Alínea A. Abertura da empresa ou alteração no registro empresarial na Junta Comercial do Estado. Alínea B. Alteração do grau de risco da atividade econômica. Alínea C. Renovação da licença sanitária em função da expiração do prazo de validade. Alínea D. Regularização da empresa cuja licença sanitária nunca tenha sido solicitada, ou tenha sido indeferida ou cancelada. Parágrafo 5º. Apresentados todos os documentos necessários à instrução do processo, o interessado será comunicado da análise de seu requerimento no prazo de 30 para as atividades de alto risco sanitário, sendo que o silêncio do órgão sanitário competente municipal importará em concessão tácita da autorização sanitária. Parágrafo 6º. A autorização sanitária será concedida pelo órgão sanitário competente municipal mediante autodeclaração ou qualquer outro instrumento de fornecimento de informações e declarações e autocontrole, a ser definido por decreto considerando a classificação do grau de risco sanitário e as características da atividade econômica, nos termos da legislação. Parágrafo 7º. O início da operação do estabelecimento previamente à realização de inspeção sanitária ou análise documental, nos termos do parágrafo 6º deste artigo, não exime os responsáveis legais da observância, instalação e manutenção dos requisitos sanitários, bem como não impede a realização de inspeção sanitária ou análise documental posterior, a qualquer tempo. Parágrafo 8º. A autorização sanitária não implicará: Inciso 1º. O reconhecimento de direitos e obrigações concernentes a relações jurídicas de direito privado. Inciso 2º. A quitação ou prova de regularidade do cumprimento de obrigações administrativas ou tributárias. E Inciso 3º. O reconhecimento de regularidade quanto às condições da edificação, instalação de máquinas e equipamentos, adaptação de veículos, proteção ambiental, prevenção contra incêndios, segurança do público e exercício de profissões. Parágrafo 9º. Na ocorrência de mais de uma atividade econômica em funcionamento em um dado local ou estabelecimento, a concessão da autorização sanitária levará em consideração a de maior complexidade e risco sanitário. Parágrafo 10. Para os efeitos desta lei, as expressões alvará de autorização sanitária e alvará sanitário são equivalentes. Artigo 217. Os estabelecimentos, unidades e atividades de que tratam os inciso 1º, e os compreendidos nas alíneas A, B, C, G, L, M, N, U, P, Q, R, U, V, W, X, Y, A e HH do inciso 2º, ambos do artigo 210 desta lei, deverão possuir responsável técnico legalmente habilitado, para a cobertura dos atos da cadeia da produção ao consumo dos produtos sujeitos ao controle sanitário, e dos diversos setores de prestação de serviços. Parágrafo 1º. Os responsáveis técnicos mencionados no caput deste artigo deverão possuir o certificado de responsabilidade técnica CRT, ou documento equivalente a este de seu respectivo conselho de classe.
Parágrafo 2º. Os estabelecimentos mencionados no caput deste artigo deverão possuir placa padronizada indicando o responsável técnico. Parágrafo 4º. Os estabelecimentos varejistas de que tratam os incisos I e segundo do artigo 201, que estiverem enquadrados como microempreendedores individuais e microempresas, contarão com responsável treinado com curso de capacitação em manipulação de alimentos, conforme legislação específica vigente. Artigo 218. Os estabelecimentos, unidades e atividades de que trata o inciso 1º, e os compreendidos nas alíneas C, L, M, U, P, Q, V, X, BB, CC e E do inciso 2º, ambos do artigo 210 desta lei, deverão possuir plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde junto à vigilância sanitária. Artigo 219. Os estabelecimentos mencionados no inciso I e nas alíneas A, C, M, U, P, Q, R, U, V, X, Y, A e FF do inciso 2º, ambos do artigo 210 desta lei, deverão possuir projeto arquitetônico aprovado pelo órgão sanitário competente municipal. Parágrafo único. Ficam dispensadas da aprovação, de que trata o caput deste artigo, as atividades econômicas classificadas como de baixo risco sanitário, e os estabelecimentos, unidades e atividades de baixo e alto risco, que já possuam certidão de averbação, ou habite-se registrado na matrícula, e tiveram seu uso alterado para comercial anteriores ao georreferenciamento realizado em junho de 2016, respeitados os usos permitidos no local, para sua regularização, desde que o requerente apresente relatório circunstanciado, devidamente assinado por profissional habilitado, instruído com a anotação de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica ART/RRT, comprovando as questões de salubridade, munido com fotos internas e externas da edificação, atestando-se o imóvel, atende às condições legais para análise, parecer e aprovação pela Secretaria Municipal competente. Artigo 221. Os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário deverão elaborar e implementar os procedimentos operacionais padrão POP_S quando for o caso, e manual de boas práticas, devendo esses estarem aprovados, datados e assinados pelo responsável técnico. Parágrafo 1º. Os documentos a que se refere o caput deverão ser atualizados sempre que houver alteração nos procedimentos adotados pelo estabelecimento, ou quando houver mudança do responsável técnico, salvo quando outro prazo não for estipulado, e deverão ser apresentados sempre que solicitados. Parágrafo 2º. Os funcionários deverão estar capacitados, com os devidos registros dos treinamentos, quanto aos procedimentos operacionais padrão, e ao manual de boas práticas, devendo esses estarem em local de fácil acesso para consulta. Parágrafo 3º. Nos estabelecimentos onde não seja obrigatória a assistência do responsável técnico, a assinatura nos documentos a que se refere o caput caberá ao responsável legal ou proprietário. Artigo 223. Os documentos sujeitos à fiscalização sanitária deverão permanecer, sob as penas da lei, no estabelecimento, somente se admitindo, por exceção e a critério da autoridade sanitária, sejam os mesmos apresentados em local, dia e hora previamente fixados. Artigo 225. Nos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário, os ambientes, instalações físicas, veículos, móveis, equipamentos, utensílios e artigos devem ser em quantidade suficiente ao uso, serem mantidos em perfeitas condições de conservação, funcionamento, organização, limpeza e higiene. Parágrafo 1º. No processo de higienização, deverão ser utilizados produtos registrados ou notificados no órgão competente, adequados aos procedimentos de forma a eliminar os riscos de contaminação. Parágrafo 2º. Nas instalações físicas, os veículos, os equipamentos, os utensílios e os artigos, além de atenderem o disposto no caput, deverão ser submetidos ao processo de desinfecção ou esterilização, somente sendo permitido o reprocessamento de produtos previstos em lei.
Parágrafo 3º. A diluição, o tempo de contato e modo de uso ou aplicação dos produtos saneantes devem obedecer às instruções recomendadas pelo fabricante. Parágrafo 4º. Os produtos saneantes devem ser guardados em local reservado exclusivamente para essa finalidade. Parágrafo 5º. A eficácia da esterilização deverá ser comprovada por registros de validação do método aplicado. Parágrafo 6º. Fica suspensa a esterilização por imersão, utilizando agentes químicos líquidos, conforme previsto na legislação. Artigo 227. É vedada a manutenção ou acúmulo de móveis, equipamentos, utensílios ou artigos em desuso ou alheios à atividade nas áreas internas e externas dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário. Artigo 228. Nos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário, os resíduos coletados deverão ser estocados em local fechado e isolado da área de procedimento, preparação, manipulação ou armazenamento dos produtos sujeitos ao controle sanitário, de forma a evitar focos de contaminação e atração de vetores e pragas urbanas. Parágrafo único. Os estabelecimentos de grande porte ou com grande produção de resíduos deverão possuir um cômodo exclusivo, que atenda às exigências do caput deste artigo. Artigo 229. Os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário deverão possuir controle de pragas e vetores urbanos. Parágrafo 1º. O controle de vetores e pragas urbanas somente poderá ser efetuado por empresa especializada possuidora do alvará de autorização sanitária. Parágrafo 2º. Faculta-se aos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário para os quais é obrigatória a assistência técnica implementarem o controle integrado de pragas e vetores sob a responsabilidade do respectivo responsável técnico, desde que atendida a legislação específica. Artigo 230. Os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário deverão garantir e implementar o treinamento apropriado e atualização periódica dos trabalhadores sobre técnicas e procedimentos, fazendo os respectivos registros. Artigo 234. Os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário, que pratiquem atos da cadeia da produção ao consumo dos produtos relacionados no artigo 201 desta lei deverão garantir a qualidade e a rastreabilidade desses produtos. Artigo 235. Os estabelecimentos que distribuam os produtos descritos no inciso 3º do artigo 201 desta lei, deverão abastecer-se exclusivamente em empresas titulares dos registros desses produtos, sendo vedado o comércio entre as distribuidoras, devendo haver credenciamento dos fornecedores. Artigo 236. A colocação de brincos no lóbulo da orelha é facultada às drogarias, desde que feita sob a responsabilidade do responsável técnico, por profissional capacitado, dentro do cômodo de injetáveis e com registro em livro padronizado. Artigo 238. Todos os serviços ou atividades, que por suas peculiaridades, forem prestados por terceiros, deverão ser formalizados por contratos. Parágrafo único. A execução dos serviços ou atividades prestados por terceiros devem estar acompanhados de nota fiscal ou recibo, além do disposto no caput deste artigo. Artigo 239. Os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário, que encerrarem suas atividades, deverão comunicar o fato às autoridades sanitárias. Parágrafo 1º. Encerradas as atividades, a guarda dos documentos é de responsabilidade do último administrador. Parágrafo 2º. O encerramento sem devida comunicação, a que se refere o caput deste artigo, sujeitará o administrador às penalidades previstas nesta lei sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. Artigo 240.
É vedada a realização de procedimentos impróprios à finalidade do estabelecimento, bem como a realização de atividade não autorizada pela vigilância sanitária. Artigo 241. As clínicas e os consultórios que armazenem ou dispensem medicamentos sujeitos a controle especial deverão apresentar as notas fiscais de aquisição dos produtos, além de possuir farmacêutico responsável e obedecer legislação específica. Parágrafo 1º. Quando se tratar de amostras grátis, somente será exigida a apresentação dos comprovantes de distribuição. Parágrafo 2º. No caso das maletas de emergência de medicamentos sujeitos a controle especial utilizados em casos específicos dentro do consultório, o profissional deverá ser cadastrado na vigilância sanitária, que autorizará e controlará o estoque inicial e os suprimentos posteriores. Parágrafo 3º. Excetuam-se das exigências do caput, as creches, os asilos, os presídios e similares, nos quais os medicamentos sujeitos a controle especial deverão estar armazenados por usuário, acompanhados das respectivas receitas em local reservado para esta finalidade. Parágrafo 4º. A farmácia hospitalar deverá ser responsável pelo estoque dos medicamentos sujeitos a controle especial, ou não dos carrinhos de emergência das unidades hospitalares ou similares, devendo registrá-lo em formulário padrão. Artigo 242. Considerando a classificação do grau de risco sanitário e as características da atividade econômica, e em consonância com a legislação, em especial estadual e federal, a Secretaria Municipal de Saúde, ou outro órgão que vier a substituí-la, estabelecerá, por meio de decreto, as demais exigências referentes aos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário. Parágrafo 1º. Até que seja ditada o decreto na forma do caput deste artigo em âmbito municipal, será utilizada legislação técnica estadual e federal. Parágrafo 2º. Em caráter complementar, ou na ausência de norma específica, as normas legais e regulamentares relativas ao estabelecimento poderão a outros serem impostas, desde que as atividades econômicas sejam similares.